querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. Estamos aqui para mais um momento de direção à luz da palavra. O texto de hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, está na primeira leitura do dia, Atos 3, de 1 a 10. Vamos à leitura. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele quem pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu não quero focar nesse momento aqui no milagre realizado por Pedro e João. Um milagre importante, pois já um dos primeiros sinais da presença do ressuscitado na vida dos batizados, na vida daqueles que já estavam cheios do Espírito Santo. Mas nós queremos focar em outro dado aqui importante no texto de hoje, no sentido da orientação, da orientação à luz da palavra de hoje. Veja, quando viu Pedro e João entrando no templo, o coxo ali, o paralítico, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. O paralítico fitou neles, concentrou neles o olhar, esperando receber alguma coisa deles. E esta é a nossa atitude permanente diante de Deus. Nós temos que humildemente fitar o nosso olhar, fixar o nosso olhar em Deus, esperando receber dele alguma coisa. Isso é humildade, porque nós precisamos receber o auxílio, todas as forças necessárias, todas as graças necessárias para nós vivermos o que nós somos chamados a viver. Porque o que nós somos chamados a viver, nós não podemos viver apenas com as próprias forças, com as forças naturais, com as nossas capacidades humanas limitadas, por melhores que sejam. Por mais inteligente que uma pessoa seja, por mais virtuosa que uma pessoa seja. O chamado de Deus para nós, sobretudo, é qual? É nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Nós somos chamados a adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós somos chamados a agir como verdadeiros filhos de Deus. Nós somos chamados a agir com a vida nova do ressuscitado que nós recebemos no batismo. E isso não é algo que se possa fazer apenas com o nosso esforço, com as nossas próprias forças, com a nossa própria inteligência.
Então, nós temos sempre diante de nós aquele horizonte maior da vida sobrenatural, da santidade que o Senhor nos chama, da alta santidade que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a uma alta santidade, a sermos santos, a sermos unidos com Ele, a vivermos o amor sobrenatural da caridade, a amar de uma maneira nova, sem pensar em si mesmo, a viver para Ele, e não mais viver buscando os próprios interesses e a própria satisfação. E isso é sobrenatural, isso é próprio da graça. Então você põe diante de ti esse horizonte do que Deus te chama a viver, que é muito mais do que você pode por suas próprias forças. E por isso, você precisa ficar o tempo inteiro com os seus olhos fixos nele, esperando receber dele alguma coisa. Você não sabe o que você vai receber, mas você sabe que tudo aquilo que for necessário para você viver o que você tem que viver, para você fazer o que você tem que fazer, tudo aquilo que for necessário para você agir como você tem que agir, para você viver como um filho de Deus deve viver, você vai receber. Deus vai te dar toda a graça necessária, toda a virtude necessária, toda a luz necessária, todo o socorro que for necessário para você fazer o que você tem que fazer, para você agradar a Deus, para você ser santo, você vai receber. Como esse coxo aqui, essa espécie de mendigo aqui, nesse coxo, esse paralítico. Ele fitou os olhos em Pedro e João, diz o texto, esperando receber deles alguma coisa. A gente tem que ter essa atitude o tempo inteiro. O tempo inteiro, na humildade profunda, a gente está o tempo inteiro esperando receber alguma coisa. Como ensinou Jesus no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, o pão nosso, toda a graça necessária, todo o socorro necessário, toda a virtude, tudo aquilo que for necessário, toda a força, toda a luz, todo o socorro, toda a inspiração que você precisar nos diversos momentos da sua vida, Ele vai te dar, desde que você esteja esperando. Você precisa estar o tempo inteiro com os olhos fixos nele, esperando receber dele alguma coisa. A gente não espera receber o que a gente quer. Eu quero isso, não. Eu espero. Eu ponho a minha confiança em Deus. Estou o tempo inteiro esperando receber dele alguma coisa. O que for necessário. O pão nosso de cada dia. Então essa é a orientação de hoje. Permaneça em viva esperança. A esperança está muito ligada à humildade. Né? Quanto mais humilde é uma pessoa, mais ela espera tudo de Deus. Então, procure praticar isso, uma firmeza de esperança. Procure praticar essa humildade que te leva a uma esperança total. Procure cultivar isso, peça isso a Deus. Você tem que pedir essa viva esperança, né? Os dois olharam bem para ele e Pedro disse, olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. A gente tem que estar o tempo inteiro assim, porque somos pobres, pequenos, miseráveis e dependemos inteiramente de Deus para o mínimo ato sobrenatural que Ele nos chama a viver. Amém? Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.